A Maria Madalena também é a mesma coisa. Eu li aqui esse pedaço que ela ungiu o pé de Jesus ali na casa de Simão. Quando a gente vai para o Evangelho de João, a Maria Madalena de novo vai ungir Jesus. Onde? Só que dessa vez em Betânia, pertinho de onde você foi. Lembra que a gente foi lá no Monte das Oliveiras, que eu mostrei a cidade lá? Atrás de onde nós estávamos, que a gente estava de frente para Jerusalém. Certo. Fabi também já foi para lá. Em frente da Jerusalém, nós estamos no Alto Monte das Oliveiras. Na parte de trás fica a cidade de Betânia. Não é cidade. Na verdade, uma vila, um povoado de Betânia. E ali, Jesus vem poucos dias antes dele morrer. Poucos dias antes dele morrer. Nós acabamos de sair agora da Semana Santa, né? Já celebramos semana passada a Semana Santa. Então ainda está muito fresco na cabeça das pessoas os últimos momentos da vida de Jesus. Naquele momento ali, ela entra de novo na casa e unge o pé de Jesus. E o Evangelho de João conta isso, mas numa outra situação. Na primeira situação, com a baixa estima desse tamanhozinho, ela entra na casa de Simão, implorando a Jesus perdão, misericórdia. Aliás, na verdade, ela nem entra implorando perdão e misericórdia, ela entra mais querendo honrá-lo. Eu tenho comigo no livro, eu coloco, que eu acho que ela deve ter ficado, quando Jesus chegou ali, porque lembra, só Simão que sabia do pecado dela. Então, gente, é muito suspeito. Vamos fazer uma ligação de hoje. Tá bom? Você tá com a moça na sua casa lá. Talvez uma menina de 15 anos, 13 anos, que depois disso a mulher já tinha casada. Então, que a menina tá... essa menina, ela não é mais virgem, não. Mas ninguém sabe, só eu. É porque eu fiz alguma coisa com ela. A situação de Simão denuncia. Então, ela viu que Jesus chegou, ela ficou com vergonha, talvez, se ela encontrou Jesus antes na casa de Levi e Mateus. Mas ela viu que Simão não deu as boas-vindas a Jesus. Ela conseguiu passar por alto de toda a crença limitante dela, o amor dela pelo Salvador, fez ela quebrar. Ela pegou um perfume, que talvez era uma herança de família, foi lá, ungiu os pés de Jesus, começou a chorar, com vergonha, aquela coisa toda. E Jesus fala, calma filho, seus pecados estão perdoados. E dá aquela lição em Simão. Sim. Na segunda situação que ela vai ungir, a gente pode colocar que foi 3 anos e meio depois, praticamente. Porque a primeira unção que ela teve em Jesus foi no começo do ministério dele, lá na Galileia, que você também foi lá. Certo. A segunda unção foi dias antes da morte dele, lá na Judéia, perto de Jerusalém. Entendi. Lugares diferentes, épocas diferentes. Há autores, a bem da verdade, que pensam que foi um momento só. Mas eu acho que são duas bem distintas. Uma foi na Galileia, a outra foi da Judéia. Uma foi no começo do ministério de Jesus, outra foi no final. Aí você pode perguntar assim, mas então no final ela voltou chorando de novo, ungiu, porque ela também caiu em pecado de novo? Não. Ali o motivo era outro. Jesus não estava numa casa de pessoas hostis a ele. Pelo contrário, estavam todos festejando porque Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Há pouco tempo antes ele tinha ressuscitado Lázaro. E agora estava todo mundo otimista porque os que estavam ali naquela casa eram correligionários de Jesus, que estavam comemorando o fato que Jesus finalmente aceitou sair candidato a rei. Estou usando paralelos com a política aqui só para facilitar o entendimento. Pô, esse cara é demais. Se esse cara vier para o nosso partido, todo mundo vai... Nossa, não vai ter para outro candidato, é ele e tudo. E Jesus nunca queria. Jesus nunca queria. Jesus falou, não, eu não vou. E eles ficavam irados com isso. Até que Jesus um dia falou assim, vamos para Jerusalém que eu vou entrar como rei na cidade. Todo mundo ficou alegre. E ele já arrumou tudo, ó, vocês vão chegar numa casa lá, vão soltar um jumentinho, eu vou entrar em Jerusalém montado no jumentinho. A gente pensa em jumento, principalmente quem é do Nordeste, vai pensar no jegue do Nordeste lá, né, sei que é baiana. Não, mas a ideia ali é o seguinte, quando o rei entrava na igreja, na cidade, a cavalo, ele vinha como batalha. Exato. Guerreiro. Se ele entrasse num jumento, ele vinha em missão de paz. Exatamente. Então ele queria entrar. Então assim, beleza, Jesus aceitou. Parênteses aqui, vamos imaginar se nós fôssemos os discípulos, assim, pô, que legal, Vilela, Jesus finalmente, cara, né? Já tô pensando. Esperou esse momento. Nossa, mãe, e era sexta-feira, vamos só esperar passar o Shabat. Vou tirar uma selfie dele entrando lá, vou publicar em tudo quanto é. Eu vou pegar o Anás e Caifás, aqueles dois do templo lá, que eram inimigos dele, né? Cara, eu vou bater nesses caras tanto, que no pronto-socorro eles vão passar metiolate com brocha, de tão machucado que esses caras vão chegar lá. Eu também, eu vou arrebentar com os caras todos inflamados. Nossa, a pessoa, você ministro da comunicação, você ministro da live. O pessoal já fazendo planos. E Maria
percebeu que no jantar que deram ali para Jesus, Jesus estava cabisbaixo, tenso. Todo mundo feliz e ele tenso. Pensativo. Ela pensou assim, todo mundo esqueceu do óbvio aqui. Para você entrar numa cidade como rei, você tem que ser perfumado e ungido. E não tinham feito isso com Ninguém tinha feito isso. Eles estavam tão felizes com o depois que esqueceram do antes. Que esqueceram do antes, do principal. É como uma vez eu dando aula lá no NASP, na Faculdade de Teologia, já tem alguns anos isso. Eu tinha uma aluna, na sala de aula inteira só tinha uma mulher. Agora está mudando um pouco, mas curso de teologia era bem masculinizado também. Tinha uma menina, a melhor nota do grego, uma das maiores notas em grego que eu tive foi com ela. Eu era professor de grego. Aí, os alunos resolveram fazer um café da manhã em sala, para despedida do semestre. Perguntaram se poderia, 15 minutos antes da minha aula, fazer o café da manhã ali. Eu falei, claro, por que não, né? Tá terminando o semestre mesmo. Aí cada um trouxe bolo, bolacha, os que eram do internato trouxeram coisas do refeitório e tal. Fizemos a oração, colocou tudo em cima da mesa. Aí ela falou assim, muito bem, gente, vamos começar aqui o café da manhã, mas vocês pensaram como é que vocês vão comer tudo isso? Aí eu olhei um pra cara do outro com cara de tacho assim, porque levou o pão. Não tinha talher. Não tinha talher, não tinha nada. Pratos, aí ela fez uma cara bem irônica, eu lembro disso até hoje. Aí ela puxou a bolsa e falou assim, ainda bem que tem uma mulher aqui nessa sala, né? Ela já pensado ela tinha levado todos os talherzinhos de plástico lá, aquela coisa toda. É a mesma situação, né? A mesma situação, ninguém pensou. Pra se cumprir a profecia tem que ser ungido. E ela foi lá e pegou um perfume caríssimo de nardo. Caríssimo mesmo. Caríssimo mesmo. Uma Nada joia. era mais de um ano de trabalho, mais uns 3 anos de trabalho. Lembrando que perfume no Oriente ainda hoje é uma coisa hoje, e muito na valorosa, época assim. tinha um valor absurdo. Absurdo. Ela pegou e começou a ungir Jesus. Então, na primeira vez, ela ungiu Jesus para dar as boas-vindas a ele no lugar de Simão, que não estava fazendo isso. Tá. Na segunda vez, ela ungiu a Jesus porque foi a única que reconheceu de fato o que significava, já que ele vai ser rei, então vamos tratá-lo como rei. Mas a passagem fala sobre pecado, né? Sobre... Não, é só de Lucas. A de João não tem a questão do pecado. Quando a gente vai para João... Por que isso que eu não entendi? Não, João não menciona nada do pecado. Por isso que eu provoquei. Tá. Será que ela ungiu Jesus de novo porque ela estava em pecado? Não. Essa situação aqui não foi de pecado. Ela ungiu Jesus aqui no Evangelho de João, quando conta aqui... eu vou pegar aqui para você a passagem. Ela unge Jesus aqui, olha... João capítulo 12 fala assim, olha, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado entre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. Interessante essa expressão Marta servia, porque outras passagens do Evangelho dizem que essa ceia foi feita na casa de Simão. Vamos notar aqui. Se foi feita na casa de Simão e Marta servia, então Marta tinha que ser esposa de Simão. Porque era dona da casa, quem tomava frente no serviço. Entendi. Se ela era esposa de Simão, ele é irmã de Maria, Simão era cunhado. De Maria. Aí você já faz a ligação do que eu falei lá atrás. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com aquele perfume. O fato de enxugar com os cabelos era uma coisa normal ou não? Não, normalmente era com um pano mesmo. O fato dela se enxugar com os cabelos era uma forma até mais assim... humilhação que ela estava dando. Ela estava se humilhando, ela estava realmente, Senhor, eu estou aqui, olha, que o cabelo era a parte mais assim nobre da mulher. Entendi. Eu estou oferecendo o Senhor. Aí interessante que, como aconteceu na primeira unção, aqui também vai ter uma reclamação, dessa vez de Judas. Porque era muito caro. Como assim ela quebra um perfume e Judas, joga no pé que é dele? o cara que era do dinheiro, o cara que manda eu sei quanto vale. Quantas pessoas poderiam ser ajudadas com essa grana toda aí? E aí, não vou falar a razão agora, tem um motivo pelo qual Judas reclama disso aqui, porque Betânia era um lugar especial para inválidos. Para pessoas que queriam ir para o templo, mas não podiam ir porque tinha uma doença, uma lepra, alguma coisa assim, ficavam ali em Betânia. E se cobrava o dinheiro deles? Não. Era uma, sabe quando tem essas casas de passagem, que pessoas que vão tratar de câncer, por exemplo, vêm do interior, ficam ali. Lá. É mais ou menos isso que era Betânia. Entendi. E Judas, na verdade, ele queria o dinheiro para ele. Claro. Mas ninguém reclamou questão de pecado ali. Então ela foi a única que reconheceu. Aí, de novo, eu volto para o tema da autoestima. Você vê uma mulher que, numa primeira unção, ela está de um jeito, na outra unção, ela está destemida. Ela já toma uma decisão, vendo o erro das pessoas, de novo, ela toma essa decisão. Exatamente. Então eu aprendo 2 coisas aqui, e aí eu já até
se eu falar bobagem, me corrija ou complementa aí, porque essa área é que você estuda mais do que eu. Eu sei que eu tenho uma pessoa com um problema de autoestima muito séria, um encontro com Jesus, e ela tem a autoestima dela restaurada assim, e potencializada, com coisas que ela não descobriu. Então eu descubro, letra A, que é possível curar meus problemas de autoestima. Em segundo lugar, minha autoestima não deve ser desculpa para eu ficar estagnado. Terceiro, o evangelho, a conversão, não é simplesmente uma questão espiritual, é também uma cura emocional e psicológica. Completamente. Quando a gente tem uma baixa autoestima, e todos nós já experimentamos isso em algum momento da vida, a gente faz escolhas baseado nisso. A autoestima nada mais é do que a estima que eu tenho por mim mesmo. Então vamos supor que essas balinhas aqui suas foram dadas pelo seu filho, saiu daqui, poxa, tem muita estima por ela. Significa que valha muito ou que tenha valor para outras pessoas, mas para você, Vilela, tem muita. Sim. Então se eu chego aqui, ai gente, já que esse negócio fácil, eu falo, não, pera, não trata assim, eu tenho estima, eu gosto dessas balinhas. A nossa autoestima é o valor que a gente dá, é o carinho que a gente tem pela gente mesma. Isso tem a ver com a nossa autoimagem, isso tem a ver com a nossa autocompaixão, com autorrespeito, são várias as questões ligadas à autoestima. Então, quando você não gosta de você mesmo, quando você acha que você não tem esse valor, que você não tem esse preço, obviamente as suas escolhas serão todas feitas baseadas nesse valor que você acha que você tem.